A paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo ao nosso canal WS EBD. Eu sou o Wingleton Souza, esse nome complicado que você está vendo aí, mas como eu sempre digo, eu não estou aqui para te complicar, mas para simplificar, descomplicar e ampliar o seu entendimento da lição. Nós estamos estudando ao longo desse trimestre acerca do cuidado de Deus com o corpo de Cristo. E a nossa aula de hoje é a lição de número 8, que tem como tema a impureza da igreja de Corinto, repreensões e exortações. Nós já estamos em aula, então você, sendo professor ou aluno da EBD e um estudante da Palavra de Deus, eu já começo lhe dizendo o seguinte: o nosso assunto geral, como eu disse, é sobre o cuidado de Deus com o corpo de Cristo. Uma das formas de Deus demonstrar esse cuidado com a sua igreja é através, o que nós podemos aproveitar da nossa aula, do tema da nossa aula da lição 8, é através de repreensões e exortações. Se na igreja de Corinto havia impureza, conforme está no tema da nossa aula, a impureza da igreja de Corinto, uma das formas de Deus revelar esse cuidado, de querer o melhor para a sua igreja, é através de repreensões e exortações. Logo no comentário do tema da aula, é importante a gente explicar essas duas palavras que estão aí. Qual, professor? Repreensão e exortação. O que é repreensão e o que é exortação? Vamos lá? Repreensão dá a ideia de advertir alguém com firmeza, de forma incisiva. Fechou? E a exortação? Olha, a exortação é algo bem interessante, porque algumas pessoas confundem o que é realmente exortação. As pessoas pensam que exortação é você simplesmente expor o erro da pessoa. E eu lhe digo que não. Então o que é, professor? Exortação dá a ideia de encorajar, admoestar. Beleza? Então bora voltar um pouquinho. Repreensão é advertir alguém com firmeza, repreender aquela pessoa. Exortação é encorajar e admoestar aquela pessoa. Nós precisamos dessas duas coisas presentes na dinâmica da igreja. Ao mesmo tempo, nós devemos repreender, como também exortar. Existem muitas igrejas locais que apenas estão repreendendo, expondo o erro da pessoa, advertindo. Entretanto, não estão muitas vezes exortando, encorajando e admoestando aquela pessoa como ela deve lidar da maneira correta e ajudar nesse processo. Também existem igrejas que estão apenas exortando, encorajando, admoestando, mas não estão repreendendo, sendo firmes e incisivos diante desses erros. Tranquilo? Então nós precisamos conciliar a repreensão como também a exortação. Ao mesmo tempo que a gente repreende, a gente encoraja, a gente exorta. E ao mesmo tempo que a gente encoraja e exorta, a gente também tem que repreender. Aleluia! Está aí o comentário do tema da nossa aula. Sobre isso, vamos continuar a nossa lição e fazer a leitura do nosso texto do dia, que está em 1 Coríntios, capítulo de número 5, versículo de número 7. Acompanhe na tela o que está escrito. Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Eu ainda não vou fazer um comentário desse texto do dia. Não, professor? Não, segura aí, porque esse texto do dia ele está bem em conexão com um tópico da nossa lição mais adiante. Então segura um pouquinho, porque eu ainda não vou fazer esse comentário. Mais na frente eu vou estar comentando aí, beleza? Então vamos fazer a leitura da nossa síntese, que ela nos diz o seguinte: a disciplina no corpo de Cristo é necessária para a restauração daqueles que cometem pecados. Professor, aluno, estudante da Palavra de Deus, vamos aqui entrar nesse comentário da síntese. O tema geral da nossa aula é impureza da igreja de Corinto, repreensões e exortação. Os objetivos da lição é compreender o significado e a necessidade da disciplina na igreja em Corinto, mostrar a disciplina como preservação da santidade da igreja e conscientizar do cuidado com a pessoa depois da disciplina.
Fechou? Então esse é um dos objetivos. A gente vai trilhar tanto na ideia de repreensão, de exortar, como também tocar no assunto de disciplina. E dentro da nossa síntese está dizendo que a disciplina no corpo de Cristo é necessária para a restauração daqueles que cometem pecados. Mais adiante eu vou estar explicando o que é disciplina, motivo, método, propósito, como lidar com a pessoa disciplinada. Mas em questão introdutória aqui, no comentário da síntese, eu digo o seguinte: as pessoas estão equivocadas quando pensam que a disciplina é um abandono, um esquecimento de alguém. Muito pelo contrário. Conforme está na síntese da nossa lição, está dizendo que ela é necessária para a restauração daqueles que cometem pecados. Professor, o que é restaurar? Restaurar algo é você fazer com que aquele algo volte ao estado que era. Fechou? Voltar ao estado que era. Então, quando uma pessoa comete um delito, comete um pecado, acaba cometendo um erro, certo? O que nós devemos fazer através da disciplina? É conscientizar aquela pessoa, trazer alguma espécie de correção, e esse tipo de aplicação da disciplina tem como objetivo para que essa pessoa possa voltar à sua comunhão com Deus e com a igreja. Mais na frente a gente vai estar explicando alguns casos em que infelizmente isso não é possível e serão tomadas medidas mais extremas. Mas o objetivo geral da disciplina não é gerar um abandono, um esquecimento como muita gente pensa aí. Isso é equivocado. Um dos objetivos é gerar restauração, fazer com que aquela pessoa ela volte ao estado que era de comunhão com Deus e também com a sua igreja. Beleza? Ó, vamos fazer a leitura da introdução. Se você leu essa introdução, espero que você tenha lido a revista, viu? Professor, não li, estava meio com preguiça. Vamos ler a revista que fica melhor para você entender o conteúdo. Mas eu vou te ajudar um pouquinho aqui. Eu vou ler a introdução na íntegra porque eu tenho alguns comentários importantes. Quais são eles, professor? Ó, antes de ler, eu quero te dizer uma coisa. Nessa introdução, nós precisamos responder a 3 perguntas. Quais, professor? Primeiro, nós vamos explicar o caso, o contexto ali do que será estudado ao longo da lição. Segundo, como a igreja de Corinto estava lidando com esse determinado caso, que eu vou explicar já já. E terceiro, qual foi a atitude do apóstolo Paulo. Fechou? Vamos ler a introdução? No capítulo 5 da primeira carta aos Coríntios, Paulo registra um problema na igreja que era um verdadeiro escândalo de ordem moral, inconcebível até mesmo no paganismo. Opa, agora nós vamos explicar o que era isso, que era um verdadeiro escândalo de ordem moral, inconcebível até mesmo no paganismo. Vamos trazer a resposta aqui, explicar o contexto disso aí. Está na introdução a resposta. Um dos membros da igreja havia se amasiado, amigado com a sua madrasta. Então está explicado o contexto ali. Havia um rapaz que estava tendo relações com a sua madrasta. Onde está isso, professor? Bem, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, que é o texto bíblico que está na nossa lição, o versículo 1 nos diz o seguinte: geralmente se ouve que há entre vós fornicação, e fornicação tal, qual não há ainda entre os gentios, como é haver quem abuse da mulher de seu pai. Então entende-se aqui que aquele rapaz estava tendo relações com a sua madrasta. Fechou? Agora vamos responder a uma segunda pergunta. Qual é ela? Como estava sendo a atitude da igreja de Corinto em relação a esse fato? Como é que a igreja de Corinto estava lidando, professor? A introdução nos dá a resposta. Olha o que ela nos diz. O apóstolo Paulo censura duramente a igreja, que parecia estar indiferente com a vexatória situação. Olha que tristeza, né? A igreja parecia estar indiferente, estava acomodada, tolerando tal situação. Onde está isso na Bíblia, professor? Versículo 2 do capítulo 5. Olha o que ele nos diz. Estais inchados, e nem ao menos vos entristecestes por não ter sido dentre vós tirado quem cometeu tal ação. Então a igreja não estava nem triste, lamentando pelo pecado. Muito pelo contrário, eles estavam acomodados e tolerando aquela situação. Então está aí explicado. Vamos responder agora a terceira pergunta. Professor, qual foi a atitude de Paulo diante desse problema? Vamos lá? Prosseguindo. Ele propôs uma ação que não era
e continua não sendo agradável. Opa, que ação era essa? A aplicação da disciplina para a preservação da igreja como corpo de Cristo. E aqui eu chamo a atenção que ele propôs uma ação que não era e continua não sendo agradável. Vamos observar. Existem muitas coisas que não são agradáveis, entretanto, elas são necessárias. Existem casos que nós não gostaríamos de tomar certas decisões, fazermos determinadas coisas em prol da igreja também, mas muitas vezes isso se torna necessário. Nesse caso da disciplina, mesmo não sendo um assunto agradável, ele se faz necessário. Porque o importante mais ainda não é se as coisas são agradáveis ou não, mas sim se elas estão compatíveis com as orientações da palavra de Deus. Não é agradável, mas se faz necessário. Nesse caso aqui, o que se faz necessário é a aplicação da disciplina. Aleluia! Feitos os comentários aí dessa nossa parte introdutória, falando do tema da aula, texto do dia, síntese da introdução, vamos agora para os pontos da nossa lição. O ponto 1 da nossa lição nos diz o seguinte: o significado e a necessidade de disciplina. Nós temos alguns tópicos aqui. O primeiro, respeito e cuidado com o corpo de Cristo. O segundo, a disciplina é uma decisão que deve ser tomada em conjunto. E terceiro, a disciplina é um tratamento para a cura espiritual. Querido aluno, professor e estudante da Palavra de Deus, eu vou começar explicando o ponto 1 antes da gente ir para os tópicos. Porque o ponto 1 fala sobre o significado e a necessidade de disciplina. Eu vou primeiro explicar o significado e aí ao longo desses tópicos eu vou falar sobre a necessidade mais adiante. Fechou? Se você leu esse tópico aqui, você ficou em dúvida, né? Professor, eu li a lição, mas não tem uma definição clara acerca de disciplina nesses tópicos. Eu peço que você volte um pouquinho e vá em direção da orientação pedagógica. Isso, tá antes aí dessa parte da lição. Se você é professor, está aí na orientação pedagógica. Mas o Ingto, eu não sou professor, eu sou aluno. Então calma que eu vou colocar bem aí na tela para você acompanhar o significado de disciplina. Acompanhe na tela comigo uma definição do pastor Thomas Reginaldo Hoover, em que ele diz o seguinte acerca de disciplina. Disciplina é um treinamento em especial da mente e do caráter, condição de estar bem treinado, ordem mantida entre membros de um grupo, castigo com finalidade de corrigir. Então nós temos aí uma definição de disciplina, beleza? Agora, professor, o ato, né? Quando alguém pratica a disciplina em outra pessoa, como é que isso é chamado? Aí é o ato de disciplinar. Professor, o que seria disciplinar alguém? Acompanha na tela. Disciplinar alguém é produzir uma condição de ordem e obediência. Certo? Então tá aí, tranquilo? Certo? Então tá aí algumas definições aí de disciplina e disciplinar. Fechou? Se você leu esses tópicos aí mais adiante, você ficou em dúvida, você como professor ou aluno, acerca do significado da disciplina, eu estou te trazendo aqui de uma forma didática, juntando partes da lição para melhorar aí o seu entendimento. Então isso é disciplina, treinamento especial da mente, do caráter, a pessoa vai passar por esse tipo de reflexão e ao mesmo tempo manter a ordem e também às vezes é um castigo com finalidade de corrigir. E disciplinar é produzir uma condição de ordem e obediência. Fechou? Vamos lá para os nossos tópicos agora. Tem muita coisa boa aqui. O primeiro tópico diz o seguinte: respeito e cuidado com o corpo de Cristo. Paulo inicia o capítulo falando a respeito de um caso de imoralidade sexual que estava causando escândalo na igreja. Já foi explicado. Um rapaz estava tendo relações com a sua madrasta, entende-se ali que realmente foi a sua madrasta, pelo fato do texto, no versículo 1 do capítulo 5, falar que ele estava tendo relações com a mulher de seu pai. Então entende-se ali que era assim a sua madrasta. Então ele estava tendo esse tipo de relação. E detalhe, a igreja estava sabendo daquela situação, mas ficou tolerando tal situação. E o interessante é que a nossa lição coloca o seguinte: o que, professor? Essa prática de fornicação com a madrasta era condenada tanto pelos judeus, como também pelos gentios e romanos. Então você percebe que esse ato de você ter relações
com a sua madrasta, era condenado tanto pelos judeus como pelos romanos. E nós temos algumas referências aí que está aparecendo na tela aí. Fechou? Agora, olha que coisa interessante, que é um comentário bíblico pentecostal do Novo Testamento, falando a respeito desse assunto aqui. Olha o que ele nos diz. Acompanhe aí. É realmente estranho que uma conduta condenada pelos gentios fosse tolerada pela igreja coríntia. Olha que interessante. Uma conduta que é condenada pela sociedade, infelizmente, está sendo tolerada na igreja. Gente, que triste, que situação realmente triste. Porque, claro que aquilo acontecia em vários ambientes da sociedade, não há de se negar isso aí. Mas pelo menos a sociedade condenava, né? Via aquilo como errado. Entretanto, essa atitude está acontecendo na igreja, que deveria ser diferente da sociedade. E a sociedade, por mais depravada que seja, considerava aquilo como algo ruim e tinha certas condenações para aquilo, mas a igreja, que deveria ser diferente, acabou tolerando aquela situação. Claro que os coríntios talvez não concordavam, né? Com certeza não concordavam, mas infelizmente estavam tolerando. E é isso que nós vemos muitas vezes. Você sabe que existem muitas igrejas, né, que infelizmente ainda toleram coisas que a sociedade, até mesmo por mais depravada que seja, acaba condenando. Isso sim é prejudicial no povo de Deus. Existem igrejas que se acomodam tanto, né, porque tem medo de repreender os seus membros, como eu já falei no início, por medo de perder ali, né, quer demonstrar um Jesus todo amoroso e não tem ali a prática de impor ordem, respeito diante daquela congregação. E isso é prejudicial. Conforme o nosso tópico aqui, era uma prática que era condenada pelos judeus como também pelos gentios e romanos, mas infelizmente estava sendo tolerada na igreja. Fechou? Professor Cíndio, eu quero saber, professor, agora, estou em dúvida, ok, meu filho? Por que deve haver disciplina na igreja, né? É um assunto delicado, né? Mas é bíblico, infelizmente a gente tem que falar. Ou melhor, felizmente a gente tem que falar, né? Algumas pessoas podem não gostar, mas felizmente a gente realmente vai ter que falar desse assunto. Mas eu quero saber, professor, por que deve haver disciplina na igreja? Olha, eu vou aproveitar aqui um livro Administração Eclesiástica de Nemuel Kesley e Samuel Câmara, que é da editora CPAD, certo? Que diz, que tem um tópico aqui: pastorear é muito mais que presidir e administrar com eficiência o negócio do reino de Deus. Pastorear é muito mais que presidir, é administrar com eficiência os negócios do reino de Deus. Eu vou aproveitar ele bastante aqui ao longo da nossa aula, porque ele tem coisas interessantes acerca da disciplina. Vamos lá! Vamos primeiro explicar por que deve haver disciplina na igreja. Acompanhe na tela. Primeiro, porque a disciplina é uma bênção e uma necessidade na igreja. Alguém pode se questionar, mas professor, disciplina é uma bênção? Olha, a disciplina não é agradável. Sim, ela não é agradável. Entretanto, como já foi explicado o significado dela, né? A pessoa vai passar por um momento de reflexão, pensar acerca das suas atitudes e ter também alguns tipos ali de comportamentos corrigidos durante aquele período. Então a disciplina, ela é uma bênção e uma necessidade da igreja, porque ela vai gerar resultados positivos perante a pessoa, tanto para a igreja como também para aquele que está sendo disciplinado, pois ele vai refletir, pensar e analisar acerca das suas atitudes. Tranquilo? Segunda coisa, porque deve haver a disciplina na igreja, porque Jesus falou sobre a disciplina, Mateus capítulo 18, versículo 15 ao 17. Então Jesus falou acerca desse assunto, então se o nosso Jesus falou, a gente consequentemente também deve tratar acerca dessas questões. Terceira coisa, porque deve haver disciplina na igreja, porque Deus é um Deus de ordem, como um pai disciplina seus filhos na família. Hebreus capítulo 12, do versículo 5 ao 11. Então estão aí algumas explicações do porquê deve haver a disciplina na igreja. Repito, mesmo não sendo um assunto agradável, conforme está na lição, entretanto ele se faz necessário. Tranquilo? Outra coisa que nós devemos analisar aqui de caráter introdutório, eu quero aproveitar uma citação do livro de Emanuel Soares, falando acerca do Manual da Igreja e do Obreiro. Ele vai trazer uma questão didática acerca das diferenças de disciplina. Apesar da Bíblia juntar esse assunto num só,
nós vamos aqui trazer uma questão didática. É uma questão didática, a Bíblia traz tudo junto, certo? Mas para facilitar o entendimento, a gente vai trazer uma questão didática sobre os tipos de disciplina. Acompanhe na tela, de acordo com o pensamento de Emanuel Soares, no seu livro Manual da Igreja e do Obreiro. Ele diz que a disciplina, ela pode ser instrutiva, a disciplina também pode ser corretiva e pode ser cirúrgica. Então estão aí alguns tipos de disciplina. Ela pode ser instrutiva, corretiva e pode ser cirúrgica. Professor, o que é uma disciplina instrutiva? De acordo com uma questão didática, e repito, a Bíblia junta tudo isso num só, mas a gente vai trazer uma questão didática para facilitar e analisar cada caso ao seu caso. Fechou? Nós somos constantemente disciplinados de certa forma, no sentido de advertência, de orientação. A gente tem até algumas palavras motivacionais, né? Viva uma vida disciplinada, ou seja, uma vida correta, uma vida íntegra, que esteja de acordo aqui com a maneira que você deve viver. Fechou? Então, constantemente a gente tem essa advertência. Por exemplo, seu pastor orienta-o constantemente, fala acerca das verdades da fé cristã, fala do que é pecado, que nós não devemos cometer tais atitudes. Então, isso geralmente é conhecido como uma disciplina instrutiva. Fechou? Segunda coisa, nós temos a disciplina corretiva. Essa é quando, por exemplo, depois de tantas instruções, a pessoa não quer obedecer e acaba cometendo tais pecados. E aí vai ter algum tipo de correção ali, certo? Vai ter alguma forma e cada igreja e sua liderança vai analisar de que maneira vai corrigir aquela pessoa que cometeu tal pecado. Fechou? Nós temos também, infelizmente, aqui não é realmente agradável, a disciplina cirúrgica, né? Que é muito questionada, que é quando o membro ele não demonstra arrependimento, né? Ele foi instruído muitas vezes, mas ele não demonstra arrependimento, ele quer continuar na prática do pecado, ele quer continuar fazendo coisa errada, ele quer influenciar outras pessoas. Tem gente muito obstinada na igreja, você sabe disso, e aí infelizmente esse membro terá que ser de certa forma excluído, né? Ele haverá uma separação da congregação ali. Isso são medidas extremas, delicadas, mas já vou explicar que isso pode ter sim uma fundamentação bíblica, certo? Isso tem sim uma fundamentação bíblica. Fechou? Então está explicado alguns tipos de disciplina. Tem uma instrutiva, tem a corretiva e tem a cirúrgica. Fechou? Antes da gente passar para o próximo tópico, porque esse tópico é cheio de muita coisa, eu preciso falar para vocês isso aqui. Eu vou explicar também, passando sobre isso aqui, vamos fazer a leitura? Que de maneira geral a disciplina deve ser aplicada quando outros meios, como por exemplo o aconselhamento e a orientação pastoral, não surtirem efeitos. E vale lembrar que a disciplina não é um ato de vingança, mas uma atitude terapêutica para a cura de um grande mal que esteja afetando a igreja. Portanto, trata-se de uma atitude de respeito e cuidado com o corpo de Cristo. Tire da mente que a disciplina é uma questão de vingança. Mas, professor, eu conheço líderes e igrejas que praticam isso. Mas está equivocado. Não vamos analisar, não vamos generalizar as coisas, certo? Nosso pensamento assembleano, nós, de acordo com a palavra de Deus, certo? De acordo com a nossa lição, nós não encaramos isso como um ato de vingança, mas uma questão de gerar restauração, gerar harmonia na igreja, preservar a santidade da igreja. Fechou? Vamos agora prosseguir com a nossa lição. Qual o tópico agora, professor? Tópico de número 2, que vai falar que a disciplina é uma decisão que deve ser tomada em conjunto. E tem como base o versículo de número 4. Vamos fazer a leitura? 1 Coríntios capítulo 5, versículo 4. Você pode acompanhar aí, que nos diz o seguinte: em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, juntos vós e o meu espírito, pelo poder de nosso Senhor Jesus Cristo. Então Paulo está falando que há ali uma harmonia, ele e a igreja. Tranquilo? Prosseguindo com a nossa leitura. O apóstolo Paulo assevera que essa era uma decisão necessária e que devia ser tomada em conjunto na igreja local. Viu? O versículo que a gente leu agora há pouco, ele, né, Paulo, juntamente com a igreja, juntos de vós. Então isso é uma decisão que deve ser tomada em conjunto na igreja local. Base bíblica para isso, professor. Mateus capítulo 18, do versículo 15 ao versículo 17. Vamos fazer a leitura? Porque agora nós estaremos explicando acerca dos métodos ou procedimentos na disciplina. Eu já expliquei para você o significado,
Já falei para você por que deve haver a disciplina. Já expliquei os tipos de disciplina. Agora nós vamos para os métodos e procedimentos, né, durante esse processo de disciplina. Está em Mateus capítulo 18, do versículo 15 ao versículo de número 17. E aqui eu vou aproveitar também mais uma citação aqui do livro Administração Eclesiástica. Vamos lá. O método ou procedimento na disciplina. Na medida do possível, deve-se tratar o problema entre as pessoas afetadas. Segundo, 2 ou 3 testemunhas. Não se arrependendo o ofensor, ou se o caso tomar proporções e chegar ao conhecimento de muitos, deve ser levado à igreja. Caso se recuse humildemente reconhecer a sua falta e pedir perdão, deve o ofensor ser excluído do rol de membros, arrependendo-se que seja perdoado, se a falta não for tal que exija a exclusão imediata. Se o caso for de flagrante escândalo para a igreja, ao ser comprovado, deve ser imediatamente excluído, tudo, porém, com justiça. E aqui nós entramos num assunto delicado. Por quê? Porque o capítulo 18 de Mateus, e a partir do versículo 15, vai tratar dessas questões. Se um irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganharás-te a teu irmão. Mas se não te ouvir, leva ainda consigo 1 ou 2, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas, toda palavra seja confirmada. E se não as escutar, diz-o à igreja. E se também não escutar a igreja, considera-o como gentil e publicano. Perceba que existe todo um processo antes de se gerar essa espécie de exclusão de uma pessoa da igreja. Nós não vamos entrar aqui se aquela pessoa será salva ou não. Isso não é critério, pelo amor de Deus, pense bem, viu? Isso não é critério que a gente vai entrar aqui, tranquilo? A questão é dessa prática da disciplina. Essa pessoa, ela teve todas as oportunidades de mudar de atitude, de se arrepender, de ter a sua comunhão de volta com a igreja. A igreja chamou, a igreja conversou, mas ele não quis. Infelizmente, se não está querendo, muitas dessas pessoas, e existem ainda hoje pessoas obstinadas na igreja, que não querem mudar, influenciam outras pessoas. Imagine um exemplo, você tem uma pessoa que está constantemente vivendo em prostituição, a igreja fala, conversa, corrigiu aquela pessoa, e essa pessoa que está lá em prostituição ainda está influenciando outros jovens para que cometam tais práticas, pega versículos ali, eu sei nem onde é que tem, que diz que não tem nada a ver se relacionar. Imagina esse tipo de pessoa dentro da igreja, não quer comunhão de fato com a igreja. Aí, infelizmente, essas pessoas elas terão que ser, de certa forma, afastadas da comunhão com a igreja. Poder visitar pregador? Bom, a igreja vai estar aberta para quem quiser visitar, mas desde que aquela pessoa ela não tenha aquelas certas atividades, entendeu? Possa ser até mesmo ali afastada ali. Por quê? Porque está afetando o crescimento do povo de Deus. Imagine essa situação. Pensa, por exemplo, em alguém, como eu disse agora há pouco, que vive em pecado, que a igreja teve todo esse processo, de acordo com Mateus capítulo 18, até o versículo 17, de conversar, dialogar, reunir os líderes, chamar a pessoa, falar para a igreja, ter a correção, mas mesmo assim a pessoa não quis se arrepender. Então, infelizmente, serão tomadas algumas dessas atitudes. Apesar de ser um assunto com muita divergência, né, nós como assembleanos, e fique tranquilo, eu sou assembleano, pesquisei bastante sobre esse assunto, apesar de cada pastor saber lidar com determinados casos, fique tranquilos, porque a gente deve sim preservar. Porque existiu todo esse processo aí, e a pessoa realmente não quis se arrepender, então a gente também deve zelar pela pureza, né, e pelo bom nome da igreja. Fechou aí? Então estão aí alguns métodos e procedimentos na disciplina. Falando acerca desse relato do rapaz que acabou tendo relações com a sua madrasta, vale aproveitar uma citação aqui do nosso livro do trimestre, na página 88, em que ele diz que esse relato mostra que nem todos que frequentam as igrejas estão verdadeiramente libertos. Então existem certas situações que serão sim necessárias de se fazer. Fechou? Vamos agora para o tópico de número 3, em que ele diz que a disciplina é um tratamento para a cura espiritual. A disciplina eclesiástica tem como objetivo curar, ajudar, restaurar o irmão ou a irmã que cometeu um pecado escandaloso. Querido, a disciplina não é só feita por se fazer. Não, professor, não, ela tem um propósito. Professor, mas eu conheço gente que não tem propósito. Não generalizem, por favor, certo? A questão, toda disciplina ela tem um propósito. Eu aproveito aqui para citar alguns propósitos da disciplina na igreja, de acordo com o livro Administração Eclesiástica. Alguns desses propósitos. Fechou? Vamos acompanhar aqui alguns deles.
Não se deve considerar a disciplina com caráter negativo, castigo por parte da igreja. A disciplina tem caráter positivo. Quais são eles? Corrigir uma má situação, segundo os Coríntios capítulo 7, versículo 9. Restaurar o caído, Gálatas capítulo 6, versículo 1. Mateus capítulo 6, 14 e 15. Manter o bom testemunho da igreja, 1 Timóteo 3 e 7, 2 Timóteo 1 e 11. Advertir os demais membros para que não se descuide, 1 Coríntios 5, 6 e 7, que é o versículo aí que nós estamos estudando. E apelar à consciência do ofensor para que pense sobre sua conduta. Então, querido, nós não fazemos por fazer, é uma questão que existe sim propósito. Corrigir uma má situação, corrigir é fazer alguém estar da maneira correta, certo? Orientar, para ele mudar ali a sua rota. Restaurar o caído, não é abandonar, é restaurar aquela pessoa caída, se ele deseja sim essa restauração, porque a igreja não pode obrigar, o evangelho não obriga ninguém, mas se aquela pessoa deseja, consequentemente será restaurado. Manter o bom testemunho da igreja, imagina o pessoal de fora vendo que está tendo tanta coisa ruim na igreja, consequentemente eles vão olhar, que é uma frase tão dita, né, por aí, se está acontecendo isso na igreja, é quase a mesma coisa que eu faço. Qual é a finalidade? Né? Por que motivo eu vou estar lá se o que eu pratico aqui está sendo praticado na igreja também? É triste, né? Mas infelizmente isso acontece. Prosseguindo, é advertir os demais membros para que não se descuide, né? Se está tendo ali uma prática da disciplina, quem estiver ali vai orientar, olha, fulano aconteceu isso com ele, né? Certo? A igreja está cuidando, mas teve uma correção. Consequentemente, eu vou evitar fazer, porque eu não quero passar por essa correção, eu quero continuar assim, sem ter esse deslize na obra de Deus de forma extrema. Então, evite. Isso é uma forma de advertir as pessoas. E apelar à consciência do ofensor para que pense sobre sua conduta. Existem certas situações que a gente muitas vezes vai aprender na base da dor. Infelizmente isso acontece, porque nós seres humanos somos muito tendenciosos à nossa natureza pecaminosa, né? E sim, uma consequência pode também ajudar a gente refletir bastante sobre os nossos atos. Claro que não é bom, mas muitas vezes é necessário. Fechando? Tranquilo. Feito já os comentários aí, né? Do nosso ponto 1 da nossa lição, com todos esses tópicos, explicando o significado de disciplina, tipo de disciplina, né? Os métodos ali, o porquê que deve ser feita a disciplina e agora o propósito. Vamos agora para o ponto 2 da nossa aula de hoje. Querido aluno, professor, estudante da Palavra de Deus, chegamos no ponto 2 e ele diz o seguinte, olha, a disciplina como preservação da santidade da igreja. Nós temos alguns tópicos aqui. Dentre eles, o primeiro, a metáfora do fermento velho. O segundo, exortação à pureza cristã. E o terceiro, Paulo já havia advertido por carta à igreja a respeito da prostituição. Vou trazer uma observação aqui. Esse tópico de número 2, quem analisou e estudou, né? E eu também estava estudando aqui, claro, né? Passando para vocês. Ele é meio que fica entre essa coisa de disciplina. Não fica somente na parte da disciplina, mas foca também na repreensão, de como a gente evitar, de como a gente deve ter cuidado, né? Como já está no tema da nossa aula, repreensão e exortação. Então ele vai trilhar aí nesses dois caminhos, tanto quem está enfrentando esse processo disciplinar, como também evitar quem participe disso aí. Fechou? Vamos prosseguir? Ó, o tópico 1 nos diz o seguinte, a metáfora do fermento velho. O apóstolo usa a metáfora do fermento, elemento que era proibido na preparação da Páscoa. Nós temos algumas referências aí, Êxodo capítulo 12, do versículo 18 ao 20, e no capítulo 13, versículo de número 6 e 7. São alguns versículos que você pode aí fechar, né, complementar o seu entendimento do porquê que o fermento era proibido na preparação da Páscoa. Prosseguindo, Paulo utiliza a metáfora para exemplificar que, assim como o fermento na preparação do pão faz crescer toda a massa, o pecado não tratado se alastra rapidamente na igreja. Professor, aonde está essa referência bíblica que Paulo faz referência ao fermento? Acompanhe aí em 1 Coríntios, capítulo número 5, se você não tem a lição. Se você tem a lição, é só ler aí o texto bíblico. 1 Coríntios, capítulo de número 5, versículo 7. Olha o que nos diz. Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Professor, qual é a explicação desse versículo?
Está na nossa lição, conforme eu acabei de ler. Mas vou explicar de novo para você. Qual é a explicação dessa ideia de fermento velho? É que Paulo utiliza essa metáfora para exemplificar que, assim como o fermento na preparação do pão faz crescer toda a massa, o pecado não tratado se alastra rapidamente na igreja, certo? Então perceba que é uma das formas que o fermento, quando ele está sendo preparado, ele pode se alastrar perante toda a massa, o pecado não tratado, ele se alastra aí perante toda a igreja. Fechou? Tranquilo? Se você quer um pouquinho mais de explicação acerca disso, professor, por que essa comparação? Quando o povo de Israel estava saindo do Egito, eles deveriam comer pães asmos, ou seja, pães que não eram feitos com fermento. Tranquilo? Então a aplicação que a gente deve trazer aqui, nos afastar desse fermento velho, é que a gente deve deixar as práticas antigas, né? A gente deve abandonar aquilo que afasta a presença de Deus. E a gente ter uma nova vida em Cristo Jesus. Então o fermento velho pode tanto significar comportamento, como alguns estudiosos entendem também a questão daquela pessoa que está sendo afastada da igreja. A gente retirar da nossa vida, seja pessoas ou seja comportamentos, que estão de fato prejudicando e pode se alastrar esse pecado na igreja. Fechou? Assim como o povo de Israel não comeu pão com fermento quando estava saindo do Egito, isso é uma forma de dizer, olha, eu já saí do Egito, eu não quero saber, eu agora vou em busca da terra prometida, vou comer pães asmos, pão sem fermento, porque é uma celebração dessa minha saída do Egito. Ou seja, não vou estar praticando essas práticas antigas. Fechou? Tranquilo? Ó, olha que coisa interessante aqui. Então Paulo usa esse tipo de metáfora para falar que o pecado não tratado, ele se alastra rapidamente na igreja. É triste. Ó, eu estou gravando esse vídeo em um período de pandemia, né, da Covid-19. Você percebeu que, com certeza, né, ela começou com uma, duas pessoas e foi ali devagar e depois se espalhou perante todo mundo. Olha o risco, olha quantas pessoas já foram ceifadas por isso, olha quantas famílias perderam seus parentes, né? Filhos perderam seus pais, pais perderam seus filhos, por conta de uma coisa pequena que começou, mas acabou se alastrando perante todo mundo, porque não foi tratado assim em que isso aconteceu, certo? E aconteceu lá, para colar, o pessoal da China lá, certo? Então isso aconteceu. Agora, o que eu acho interessante é que o pecado, ele é uma enfermidade que precisa ser tratada. Graças ao nosso Senhor Jesus Cristo, Ele veio para morrer por nós e nos deu essa possibilidade de ter a nossa vida sarada pelo pecado. Entretanto, nós muitas vezes queremos voltar a essas práticas antigas. E quando a gente volta, esse pecado pode se alastrar para outras pessoas através de influência. E tenha cuidado com isso. Sério, tenha muito cuidado com isso que se alastra. Eu estou gravando esse vídeo em um período de pandemia, um vírus se espalha rapidamente. O pecado, quando ele é tido como influência, passando para outras pessoas, ele com certeza vai se alastrar. E vale um conselho paulino. Aonde, professor? 1 Coríntios capítulo 15, versículo 33. As más conversações corrompem os bons costumes. Tenha muito cuidado. Por quê, professor? Porque no versículo de número 9, Paulo orienta que os coríntios não deveriam se associar com os que se prostituem. Opa, primeiro ele está falando, não se associe com quem se prostitui. E no versículo de número 11, ele diz para não se associar com aquele que, dizendo-se ser irmão, fora devasso, avarento, idólatra, maldizente, beberrão, roubador, com tal nem ainda com mais. Ou seja, tenha muito cuidado com as pessoas que cercam você. Sejam elas crentes ou não, sejam praticando as coisas fora ou dentro da igreja. Porque, conforme eu já disse, as más conversações corrompem os bons costumes. Tenhamos muito cuidado com isso. Ó, tópico 2 da nossa lição é acerca da exortação à pureza cristã. Olha que interessante. Para uma igreja ser impactante e transformadora, é necessário se apresentar com um comportamento digno e contrário ao comportamento imoral da sociedade atual, que seja capaz de atrair as pessoas de boa vontade para o evangelho. Isso está lá no versículo número 8. Pelo que façamos festas, não com fermento velho, nem com fermento da maldade, da malícia, mas com os asmos da sinceridade e da verdade. Façamos festa, isso aqui é celebrar a vida cristã. Não com fermento velho, não com práticas antigas, mas com sinceridade. Sinceridade aqui é algo puro, genuíno e vivendo em verdade. Professor, quero uma referência bíblica sobre isso, que a igreja de fato
ela deve ser diferente. Acompanha comigo. 1 Tessalonicenses, capítulo de número 4, versículo de número 7, uma referência bíblica muito interessante acerca desse assunto. Peço que você possa acompanhar também. Estou procurando aqui, enquanto você procura aí também. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo de número 4, versículo de número 7. Olha o que o texto nos diz. Isso é muito, mas muito interessante. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 7. Porque Deus não nos chamou para a imundícia, mas para a santificação. Repetindo, porque Deus não nos chamou para a imundícia, mas para a santificação. Há um ditado, né, que a gente gosta de falar constantemente, que a igreja está no mundo, mas o mundo não pode estar na igreja. Isso sim é uma grande, mas uma grande verdade. Prosseguindo com a nossa leitura da nossa lição, o tópico número 3 fala o seguinte: Paulo já havia advertido por carta a igreja a respeito da prostituição. Olha o que ele diz. O cristão deve ter uma vida separada, principalmente da prostituição, uma prática comum e tolerada na cidade de Corinto. Opa, professor, vou começar a dizer o seguinte, você aluno e estudante da palavra de Deus. Essa prática da prostituição, ela era comum e tolerada na cidade de Corinto. Mas calma, não é porque algo é comum e tolerado na sociedade que ele é correto diante de Deus. Oh, meu Deus. Vamos lá, mas é algo sério. Não é porque alguma coisa é comum e tolerado na sociedade que ele é correto diante de Deus. Existem muitas práticas que a gente vê na sociedade aí que é comum, é tolerado e até incentivado, né? As mídias ali, os programas de televisão incentivam muitas coisas, mas não é por causa disso que deve ser correto, aceito diante do povo de Deus. Certo? É muito importante falar isso aqui, porque o cristão deve ter uma vida separada, né? Principalmente da prostituição, uma prática que era comum e tolerada na cidade de Corinto. Professor, tem alguma referência bíblica sobre isso, que o cristão deve ser separado, deve ser diferente do mundo? Tem, vou te passar mais uma. Efésios capítulo de número 4, ou melhor, capítulo número 5, versículo de número 3. Efésios capítulo 5, versículo 3 nos diz o seguinte: mas a prostituição e toda a impureza ou avareza nem ainda se nomeie entre vós como convém a santos. Ou seja, Paulo está dizendo, não pense, não é questão opcional, não sei, será que pode... Não é isso. Isso deve ser afastado de vocês. E tem crente por aí, entre aspas, crente, né? Crente porque crê em Deus, mas não é cristão de verdade, que ainda pensa que essas coisas podem ser realizadas. Mas a sociedade concorda, a sociedade tolera e a sociedade até aceita. Opa, a sociedade pode concordar, pode tolerar e aceitar, mas a igreja deve analisar se está de acordo com as orientações da palavra de Deus. Aleluia! Feito já esses comentários aí, vamos agora para o ponto 3 da nossa aula de hoje. Ponto 3 da nossa aula de hoje, estamos encerrando a nossa lição. Mas, professor, aluno e estudante da Palavra de Deus, é importante que você continue ativo, atento aí. Se você é professor, não desanima na sua classe. Se você é aluno, não pega no sono aí, bate no rosto, vai molhar aí o rosto, entendeu? Tu fica esperto, anima-te. Ei, desperta, ó tu que dormes. Vamos continuar aí com a nossa lição, que o nosso ponto 3, ele nos fala o seguinte: o cuidado com a pessoa depois da disciplina. Olha que interessante. Nós temos alguns tópicos aqui. O cristão deve amar o pecador e odiar o pecado. A disciplina deve ser aplicada em um ambiente de perdão e graça. E a disciplina não significa abandono da pessoa disciplinada. Querido, vamos para o primeiro tópico. O cristão deve amar o pecador e odiar o pecado. Quando o apóstolo distingue entre o tratamento da pessoa que vive na prática do pecado dentro da igreja e a pessoa na mesma condição que está fora dela, no entanto, as duas situações, a essência é a mesma, pois a orientação bíblica é amar o pecador e odiar o pecado. Querido, o cuidado com a pessoa depois da disciplina. Nós devemos amar o pecador e odiar o pecado. Portanto, quando a pessoa está passando por aquele processo de disciplina, eu quero trazer um ensino aqui. Qual, professor? Como tratar a pessoa sob disciplina? Está aí na sua tela. Vamos ver, vamos acompanhar um pouquinho aí. Primeiro,
não tratá-lo como inimigo, certo? É a primeira coisa que deve ser. 2 Tessalonicenses, capítulo de número 3, versículo de número 15. Acompanhe aí na tela comigo essa referência bíblica que é muito, mas muito interessante, que nós não devemos tratar as pessoas que estão nesse processo aí de transformação, de mudança, como inimigo. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 15, diz o seguinte: todavia, não tenhais como inimigo, mas admoestai-o como irmão. Olha que interessante essa referência bíblica. Tem muitas pessoas que quando alguém está passando por um processo de disciplina, eles já olham com um olhar assim, né? Isso, irmão, então eu conheço. Você talvez gostou dessa parte, né? Calma, calma, calma. Entende isso, mas não é por causa dessas pessoas, entendeu? Que a disciplina é daquela maneira. Não generalize. Mais uma vez eu digo, nós não devemos olhar para as pessoas como uma forma, não tratá-lo como um inimigo, conforme está essa referência bíblica. Segunda coisa que nós devemos fazer quando a pessoa está, né? Como tratar a pessoa sob disciplina? Em vez disso, devemos ganhá-lo de novo. 1 Tessalonicenses, ou melhor, Tiago, melhor dizendo, capítulo de número 5, versículo de número 19. Acompanhe aí comigo, vou procurar aqui na Bíblia, Tiago, capítulo 5, a partir do versículo de número 19. Olha que texto interessante. Estava lendo aqui, achei muito relevante trazer para vocês. Vamos lá? Tiago, capítulo 5, versículo 19. Irmão, se algum dentre vós se tem desviado da verdade e alguém o converter, saiba que aquele que converter do erro do seu caminho, um pecador, salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecados. É muito interessante que você perceba, né? Em vez disso, tente ganhá-lo de novo, né? Tente mudar a atitude daquela pessoa, né? Para que durante aquele processo de disciplina, ela não se sinta abandonada, ela não olhe para si com aquele sentimento de desprezo para si mesma. Não, tente, continua, passa por esse processo de correção, mas tenta de novo. Jesus vai te ajudar, Jesus está te restaurando. Olhe para isso, para essa pessoa, tranquilo? Terceira coisa, esta é uma tarefa para pessoas espirituais. Gálatas, capítulo de número 6, versículo de número 11. Eita, que texto interessante. Por que, professor? Porque Gálatas, capítulo 6, versículo 11, nos diz o seguinte, acompanhe aí. Irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, encaminhai o tal com espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que não esteja também tentado. Por que você está dizendo isso, professor? Porque é necessário que tenham pessoas maduras, que tenham uma pessoa lá com maturidade, uma vida com Deus. Porque se você tentar orientar uma pessoa que passou por um processo de erro, é arriscado, né? Pessoas imaturas e que não têm uma fé sólida e uma comunhão com o Senhor bem estabelecida, elas possam ser influenciadas por aquele erro. Então, eis a necessidade de ter alguém maduro ali, né? Porque imagine, você vai colocar uma pessoa que não tem tanta maturidade, que não tem um certo equilíbrio, né? Que não tem uma boa moral perante a igreja, é bem possível que aquela pessoa seja influenciada, né, por aquele que está no processo de disciplina. Não que aquele cara que está no processo de disciplina não queira ser restaurado, mas porque sente tanta fraqueza, né, e essa fraqueza dele pode influenciar outras pessoas. E aí é necessário que tenha, assim, pessoas maduras, porque essa pessoa madura não será influenciada. Há uma grande possibilidade dela não ser influenciada, mas sim restaurar aquela pessoa que caiu. Glória a Deus. Fechou? O disciplinado poderá ser posteriormente restaurado desde que se revele realmente arrependido. Então, claro, é possível sim a restauração se a pessoa se arrepender. Fechou? Vamos agora para o tópico 2 do nosso ponto 3, em que ele nos diz o seguinte: a disciplina deve ser aplicada em um ambiente de perdão e graça. A disciplina eclesiástica deve ser um exercício de misericórdia e amor. Para que isso seja uma realidade na igreja, deve ser cultivada uma cultura de responsabilidade, crescimento, né, que é a superação e mudança para melhor, perdão. O que é o perdão? É olhar de misericórdia, e graça não é uma moeda de troca que permeie as nossas igrejas. Isso é muito interessante. Então a igreja deve amar o pecador, odiar o pecado, e conforme a nossa lição, a disciplina deve ser aplicada em um ambiente de perdão e graça. Eu aproveito aqui o comentário de Warren Wiersbe, olha o que ele coloca aí na tela, que até o pastor Hernandes Dias Lopes também cita, e ele fala como deve ser a atitude da igreja em relação ao pecado. Primeiro, lamentar o pecado. Segundo, julgar o pecado. E terceiro, remover o
pecado. Então você deve lamentar, se entristecer pelo pecado, você deve julgar aquela situação de que não, isso aqui não é correto, isso aqui está errado, e remover o pecado, afastar o pecado dali. Essas são algumas atitudes da igreja. O tópico 3 da nossa lição, vou te trazer um comentário top aqui nesse tópico 3 aqui. Olha que interessante. A disciplina não significa abandono da pessoa disciplinada, não significa. O processo disciplinar é uma forma de respeito ao corpo de Cristo e tem como objetivo contribuir para que a pessoa faltosa alcance o arrependimento. Trata-se de um cuidado espiritual, um momento de reflexão a respeito dos atos cometidos e o que precisa melhorar para estar dentro da vontade de Deus. Querido, eu quero te passar uma referência bíblica. Qual, professor? Efésios capítulo de número 4, versículo de número 32. Quero te passar essa referência bíblica. Olha o que nos diz, acompanhe na tela. Antes sede uns para com os outros, benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Aleluia. Vamos ajudar uns aos outros, vamos estar acolhendo, intercedendo por aquela pessoa que realmente deseja ser ajudado, certo? Quem não deseja ser ajudado, deixa ele com Deus lá, entendeu? Está prejudicando a igreja, deve ser feito algumas medidas extremas. Mas quem deseja mudar, quem deseja realmente ter a sua transformação, ter um genuíno arrependimento, vamos ser uns para com os outros, benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros. Aproveitando a conclusão da nossa lição, e aqui eu quero fechar a aula. Se você é professor e aluno, não pare esse vídeo porque eu tenho algo muito interessante para te passar na conclusão aqui. Qual é, professor? A conclusão nos diz o seguinte, que a disciplina deve ser aplicada de acordo com amor e misericórdia. Ela deve ser empregada quando outros meios, como aconselhamento e orientação pastoral, não surtirem efeitos. Ela é um meio de preservar o corpo de Cristo e a santidade na igreja. O objetivo é a cura espiritual da pessoa que cometeu o erro e que precisa ser corrigida. João capítulo de número 21, a partir do versículo 15 até o versículo 22, tem o relato de um diálogo de Jesus com Pedro. Apesar daquele texto ali, daquela passagem, não falar especificamente de disciplina, o que foi que Pedro fez anteriormente? A gente sabe que Pedro negou Jesus. O homem que caminhou com Jesus, andou com Jesus, comeu junto com Jesus, operou milagres, não é? Mas infelizmente esse Pedro, ele negou Jesus, que anteriormente ele caminhava. Esse Jesus acabou indo para Pedro e perguntando: Pedro, tu me amas? Pedro disse: sim, Senhor, então apacenta as minhas ovelhas. E Jesus vai repetir essa pergunta mais 2 vezes, então no total de 3, né? Simbolizando ali a quantidade de vezes que Pedro negou. Então olha que lindo. Jesus pensa em restaurar a Pedro. Jesus pensa em olhar para Pedro e dizer: Pedro, tu caiu, mas eu ainda tenho um projeto com você. Apacenta as minhas ovelhas. Sua história não parou, sua história ainda não terminou, continue. Esse seu erro, ele será corrigido e você, consequentemente, poderá se tornar um grande instrumento nas minhas mãos. Pedro, tu me amas, então apacenta as minhas ovelhas. Se você está assistindo esse vídeo e você ainda tem dúvida, né, de alguns erros do passado que você cometeu, mas aquilo ainda está rondando aí na sua mente, pare com isso. Jesus te perdoou, ele tem um futuro lindo de esperança para você. Se você é professor, leve isso para a sua classe. Se você é um aluno, compartilhe para os seus colegas de turma, porque tem muita gente que precisa disso, né? Porque existem muitos olhares negativos da igreja. Existe até aquela pessoa que não se permite ser perdoado, né, diante de algum erro, mas creia que assim como Jesus transformou Pedro, ele pode transformar e mudar a sua vida também. Aquele erro de Pedro que caminhou muito tempo com Jesus, mas depois acabou negando, muitas pessoas também cometem da mesma forma. Mas Jesus não abandonou, não desistiu. Se há um desejo realmente de mudança, se há um desejo de genuíno arrependimento, ainda assim há esperança para você. Glória a Deus, forte abraço, muito obrigado por estar assistindo esse vídeo. Se você está assistindo pela primeira vez, se você já nos acompanha, obrigado por mais um vídeo que você está cooperando aqui. Paz do Senhor Jesus e até mais um próximo vídeo aqui do nosso canal WS EBD.